Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aí a mais um minuto da lição. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia a cada dia. Agradeço a você que orou por mim para a melhora do meu dente aí, que estava inflamado na semana passada. Mas aí estamos iniciando aqui mais um novo ciclo. Estamos na lição número 9. O tema dessa semana é extraordinário. Enganos do tempo do fim, baseado em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 9, no verso para memorizar. Diz assim: Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Se você ler o capítulo 12, você vai ver a história da mulher e o dragão, a grande perseguição. Se você aproximar mais o versículo 7, vai dizer que houve uma peleja no céu, onde Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão também pelejou contra os anjos de Deus. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou lugar ali no céu para o dragão e seus anjos que se rebelaram contra Deus. E ali ele foi expulso, a antiga serpente, o grande dragão, diabo, o Satanás. A Bíblia fala muito claramente que o diabo existe. E a gente sabe que o mal, ele pertence ao diabo, ao dragão, à antiga serpente. A Bíblia fala, o Apocalipse diz que a antiga serpente já remete lá ao Éden, quando a serpente enganou a Eva, enganou a Adão. E com esse engano veio o pecado, veio a morte, veio todas as desgraças que a gente encontra hoje nesse mundo terrível. Sabe, o diabo ele é muito astuto. E na lição do domingo, no dia 27, vai falar aqui sobre o seu principal engano. Um dos grandes principais enganos para o tempo do fim é que você e eu não acreditemos que existe o diabo. O principal engano de Satanás é saber assim, olha, você não vai acreditar mais em mim, que eu não existo. Sabe, se a gente disser assim que o diabo não existe, quem fez o mal então? Será que é Deus, o autor do mal, o criador do mal? Será que é o homem que é muito ruim mesmo em seu coração? Bom, existem várias perguntas, várias incógnitas quando eu assumo e digo que o diabo não existe. E essa tentação que eu passo todos os dias, esse conflito em minha mente, quem é o criador dessas coisas? Será que é Deus que faz essas coisas ruins acontecerem? Bom, esse é um ponto para a gente pensar e analisar. A Bíblia é muito clara quando fala que o diabo existe e ele é o principal adversário de Deus. Hoje nós temos a decisão de escolher a qual Senhor nós devemos servir. Se eu hoje luto contra Deus, eu estou no time do diabo, eu estou no time de Satanás, o dragão, a antiga serpente. Se eu me coloco a favor de Deus, eu estou no lugar certo. Eu estou no time de Deus e eu vou lutar contra esse grande conflito de Satanás. Só que Deus é que vai à frente, queridos, porque se eu for lutar contra o diabo, eu vou cair, eu vou errar, porque eu sou fraco, sabe por quê? Porque o diabo existe desde o princípio. O diabo já estava lá no céu. Ele lutou contra Deus, ele tem mais experiência do que eu, ele tem mais força do que eu, ele tem mais poder do que eu, ele tem mais inteligência do que qualquer um ser humano. Então você não vai conseguir vencê-lo sozinho. A esperança está lá em Apocalipse 12:11, que diz assim: Eles venceram, o povo de Deus venceu, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A única esperança do cristão para vencer esse conflito de Satanás é se apegar com Jesus. A sua esperança e a minha esperança é Jesus. Por meio dele, nós venceremos o conflito contra Satanás. Então, nessa semana, nós iremos examinar alguns dos enganos mais eficazes do diabo e como nós podemos nos proteger desses enganos. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo domingo em sua presença. É o meu desejo e minha oração. Fique na paz de Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. Olá, amigos, graça e paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio, e vamos estudar o tema Os Dois Grandes
erros. Olha, na semana anterior nós vimos que Jesus Cristo, ele já havia advertido a todos nós contra o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos, inclusive até os próprios escolhidos, como diz Mateus no capítulo 24, versículo 5. Os falsos cristos, falsos profetas, não são os únicos enganos com os quais nós devemos ter cuidado para o tempo do fim. Se a gente olhar aqui alguns versos bíblicos que vai revelar sobre o poder enganador de Satanás. Se a gente ler 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 a 15, vai falar que Satanás vai se transformar em falsos apóstolos, falsos obreiros, apóstolos de Cristo, né? E o próprio Satanás tem poder e é capaz de se transformar também em anjos de luz para enganar os escolhidos de Deus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que vai surgir o aparecimento do iníquo. Iníquo é aquele que anda com a mentira, que é calúnia, que é injusto, que é uma pessoa má, se opõe sempre àquilo que é justo, sempre bate de frente com a lei de Deus. Satanás, ele tem todas essas características e ele vai vir com muito poder e com muitos sinais de prodígios provindo do próprio diabo. A Bíblia diz que em Apocalipse 12, 9, que a antiga serpente, dragão, Satanás, ele foi expulso do céu e foi atirado aqui para a terra. Então ontem a gente viu sobre isso, né? Que Satanás ele existe, o mal existe e provém dele mesmo. É ele que faz todas essas coisas. Só que em Apocalipse 20, versículo 10, a Bíblia já relata que um lago de fogo está esperado para ele. Então o fim desse conflito já está definido por Deus. Deus, ele é vencedor no fim de todas as coisas. No final dos tempos, após o milênio, a Bíblia revela que o diabo será lançado junto com a besta, o falso profeta, e será queimado eternamente e ali morrerá. Os dois pontos que a profetisa Ellen White cita no seu livro Grande Conflito, na página 588, que para ela os dois grandes enganos será a imortalidade da alma, no qual os dois grandes erros no qual Satanás vai utilizar no tempo do fim. A imortalidade da alma é a mesma pregação que a serpente usou no Éden, no qual disse que o homem não morreria. E a gente vê que hoje o homem morre, e morre muito por consequência do pecado. Então, cuidado nesse engano, quando alguém pregar para você dizer que o homem é imortal. Não é imortal. Deus fala que o homem morre sim por conta do pecado. E o outro ponto, o grande erro, é a santidade do domingo. Os homens mudaram o mandamento de Deus. A gente já viu na Bíblia que não se pode alterar nem uma vírgula, nem um tio, nem um jota. Passaram todas as coisas, mas as palavras de Deus não passará. Então a palavra de Deus ela é eterna. Os 10 mandamentos também de Deus são imutáveis, inclusive a guarda do sábado. Então que Deus possa te abençoar e te proteger, possa te dar sabedoria para que você não caia nesses dois grandes erros no qual Satanás vai utilizar para enganar o povo de Deus. Forte abraço para todos vocês, compartilhe esse áudio com muitos amigos para que eles conheçam mais sobre a verdade bíblica, a verdade do amor de Deus para com cada um de nós. Uma boa segunda, uma boa semana em nome de Jesus. Fala aí, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje, terça-feira, dia 29 de maio. E o tema, a imortalidade da alma. Olha, esse é um dos enganos que Satanás tenta colocar em nossas vidas, em nossa mente, para enfraquecer o povo de Deus. E esse ponto de imortalidade da alma foi um ponto que ele começou desde o princípio, desde o Éden, e hoje nos atinge, seja ele em filme, em novelas, em seriados, em desenhos animados. A pregação da antiga serpente, de que o homem, ao pecar, não há de morrer, é a imortalidade da alma. Onde eles pregam que a alma é imortal, onde o homem não morre,
mas ele reencarna em outra pessoa, reencarna em outro animal e assim continua a sua vida. Mas o que é que a palavra de Deus fala a respeito da morte? O que é que a palavra de Deus, o que é que Deus fala a respeito da vida? De onde o homem vai depois que ele morre? Será que ele fica vagando? Será que ele reencarna em outras pessoas? Bom, a Bíblia tem um texto muito chave em Eclesiastes, no capítulo, deixa eu ver aqui, Eclesiastes no capítulo 9, e o versículo 5, diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já se pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí lá no versículo 10 fala que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui Salomão diz que aquele que morre não vai ficar sabendo de nada, não vai ter nenhuma recompensa, não, porque a sua memória jaz num esquecimento. Eu sei que essa mensagem de morte nos deixa saudade, então as pessoas procuram algo para acalentar o nosso coração e dizer assim: não, ele já está lá com Deus, ele já está lá tranquilo, assistindo você daqui. Olha, quando eu falo que o homem não morre e ele ressuscita por si só, ele reencarna, eu estou dizendo que o homem ele nunca vai ressuscitar. Então não precisa mais haver ressurreição no dia que Jesus vier. Jesus Cristo também ele morreu e a Bíblia fala que ele ressuscitou. Então se você olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 16 fala assim: os mortos, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Lá no versículo 13 fala: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então a Bíblia fala de duas ressurreições. Então o justo e o ímpio hão de ressuscitar. Então eles dormem. Então imagina se o homem, quando morresse, a alma não morresse, ele ficasse vagando ou ficasse reencarnando em outras coisas, não haveria necessidade de ressurreição, porque ele já está vivo. Se o homem, quando morresse, tivesse contato com os vivos no mundo dos mortos, dos vivos, enfim, não haveria necessidade de haver ressurreição. Então a Bíblia estaria o quê? Se contradizendo. Então isso é um princípio básico de um dos enganos, do principal engano que Satanás tenta colocar na mente humana. É que a alma ela não morre, mas ela permanece sempre. E Deus falou que quando o homem peca, o seu salário ele é a morte. Então, queridos, que você possa ficar esperto, que você possa ficar atento no que diz a palavra de Deus, para não ser atacado pelos enganos do inimigo. Saiba que Deus ele tem poder para tudo e para ressuscitar os mortos também. Porque Deus, Jesus Cristo, hoje ele está vivo. E aqui em Daniel 12:2 fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então não caia no engano do inimigo. Acredite em Deus, acredite que Ele é a vida e Ele tem a chave, tem o poder da vida e da morte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos amanhã, se assim for da vontade de Deus. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço e até mais. Olá, queridos. Muito bom dia. Chegamos na quarta-feira, no dia 30 de maio, e temos um tema, o sábado e a teoria da evolução. Esse é o segundo engano, o principal engano de Satanás. Ontem nós estudamos sobre do primeiro engano que a profetisa Ellen White recomenda, cita, que é a imortalidade da alma, e o segundo maior engano é a mudança do sábado para o domingo. Então o tema de hoje é um tema bem interessante, o sábado e a teoria da evolução. Olha, quando eu era mais jovem, e daí eu estudava no colégio, no meu ensino médio, ensino fundamental, e aí a gente tinha aquela aula de história, aula de geografia, onde eles iam falando muitas vezes sobre a criação do mundo. E se falava muito em Big Bang, se falava muito na teoria de Darwin, a teoria da evolução. E no livro de história a gente via bastante que o homem tinha nascido de um macaco,
a sua natureza era uma evolução dos animais. Só que quando a gente vai para a Bíblia, e ali eu fazia aquelas provas, né? E a gente tinha que responder tudo aquilo de acordo com o que o livro pedia, com aquilo que era ensinado. Só, queridos, que dentro de mim eu já tinha a ciência de que a gente veio formado de Deus. Nós temos um Criador. E a Bíblia fala em Gênesis no capítulo 1 até o capítulo 2, a forma que Deus criou todo o universo, que Deus criou todo o mundo, o céu, a terra e tudo que nele há. Pela palavra de Deus as coisas foram se formando. E o detalhe é que tudo foi formando de acordo com a sua espécie. Não existia uma única célula, um único DNA para formar todas as coisas. E aí a gente vê que a evolução darwiniana, ela em suas várias formas ensina duas coisas: a aleatoriedade, que tudo foi formado de forma aleatória, nada foi planejado, e ancestral natural, que é um ancestral comum para que todas as espécies. Isso é um grande erro, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que existem duas coisas realmente, dois pontos em relação à criação. Primeiro é que tudo foi planejado e calculado, Deus planejou tudo. Começou ali dando luz para as coisas, colocou astros no céu, na terra, foi colocando o mar. Você nota que o homem, quando veio a existir, tudo já estava pronto. Os peixes, quando vieram a existir, o mar já existia. Então Deus foi planejando todas as coisas. Deus não colocou nada aleatório. E o segundo ponto é que cada criatura foi feita segundo a sua própria espécie. Ou seja, cada um foi feito separado, distintamente das outras. A Bíblia não ensina nada sobre o ancestral natural comum, que o homem veio do primitivo, do macaco, enfim. Então, queridos, que você possa levar a sério cada vez mais a palavra de Deus. E a gente olhar para o mundo e a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que as coisas lá fora são totalmente contrárias àquilo que Deus prega em sua palavra. E o sábado do Senhor, a Bíblia diz que foi no sétimo dia, onde Deus descansou, quando Gênesis no capítulo 2, versículo 2, fala que, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua boa obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus é Deus, irmãos. E se na palavra diz que ele fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, é porque ele tem poder para isso. E eu não duvido nada que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou de forma literal. A ciência diz que o mundo existiu de forma há mais de 3 bilhões de anos. E não foi em 6 dias. Ele diz que esses dias aí não são literais. Pois é, que nós possamos nos apegar mais a Deus e guardar em nosso coração aquilo que está escrito em sua palavra. Para que nenhuma teoria, para que nenhum engano de Satanás possa atingir a mim e a você. Esse foi o nosso Minuto da Lição de hoje. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos também nas redes sociais. Se você quiser seguir também a gente no Instagram, é fácil, @carlosjr120. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. É meu desejo e minha oração para esse dia. Forte abraço e até mais. Olá, amigo, amiga, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui chegando na quinta-feira, onde vamos estudar o tema A Falsa Trindade, hoje 31 de maio. Olha, o conceito da triuna natureza de Deus é encontrado em toda a Bíblia. Nós cremos na Trindade, nós cremos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada assim confirma em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Mas a gente sabe que no tempo do fim, Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar colocar de todas as maneiras falsas doutrinas, falsos ensinos, para assim enganar a todo povo, a todo mundo. E uma das grandes revelações que nós encontramos em Apocalipse é uma falsa trindade. Olha só, eu já li a Bíblia algumas vezes e eu não tinha percebido esse quesito que acontece em Apocalipse 13, onde essa falsa trindade é colocada aí como o dragão, pela besta do mar e a besta da terra.
Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, no qual nós vamos estudar nesse dia, nessa quinta-feira. O dragão aí ele é visto na passagem como uma semelhança do Pai. Se você vê Apocalipse 12, versículo 7, fala que o dragão vai se irar contra a mulher, e esse dragão, ele dá autoridade, ele vai dar poder à besta que emerge do mar. Esse dragão ele é visto aí como Deus, como o Pai na Trindade. E também ele dá poder, dá autoridade à besta do mar. Essa besta do mar simbolizando também a Cristo Jesus, porque Jesus também recebeu todo o poder e toda a autoridade vinda de Deus. Se você vê o versículo 3, o versículo 2 até o 5 de Apocalipse 13, vai trazer as características dessa besta do mar. Essa besta era semelhante a leopardo, tinha os pés como de urso e uma boca como a do leão. Da mesma forma que Jesus recebeu a autoridade, a besta do mar também recebeu essa autoridade do dragão. A Bíblia diz também que essa besta é descrita como exercendo essa autoridade por 42 meses. Da mesma forma que Jesus também, nos dias proféticos, 42 meses é semelhante a 3 anos e meio. Da mesma forma que Cristo também passou aqui no seu ministério 3 anos e meio. Encerrando, a gente lê Apocalipse 13, versículo 11 a 17, e também vai fazer uma descrição da besta da terra, que diz que essa besta tem 2 chifres, que parece com um cordeiro, mas fala como um dragão, e também tem a mesma autoridade da besta que emergiu do mar. Vendo o engano dessa falsa trindade, essa besta da terra, ela é semelhante também ao Espírito Santo de Deus. Por que é semelhante? Porque assim como o Espírito Santo não glorificou a si mesmo, mas representou a Jesus, como diz João 16, 13 e 14, essa besta que surge no mar também, ela apenas reflete a besta que surge também no versículo anterior, dando o mesmo poder, fazendo descer também fogo do céu, semelhante também ao que a gente vê em Apocalipse 13 e versículo 13. Então que a gente possa estar atento a essa falsa trindade, porque essa falsa trindade vai querer substituir a trindade verdadeira, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, queridos, tudo aquilo que for para denegrir a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, fique ligado, porque existem muitas falsas doutrinas dizendo que Cristo Jesus, ele não é Deus. Existem milhares e milhares de doutrinas de pessoas falando também que o Espírito Santo de Deus não é Deus, que não existe. Então, muito cuidado, porque isso são enganos malignos para o tempo do fim. Abre o seu olho para ficar esperto contra esses fatos. E abra o seu coração para que Cristo possa entrar na sua vida. E assim você está mais firme com Ele e não ser enganado pelo inimigo de Deus. Bom dia a todos vocês, que Deus te abençoe e até mais. Fala amigos, graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Chegamos na sexta-feira, dia 1 de junho de 2018, e vamos fazer aí um breve resumo do que nós estudamos durante esta semana. A lição número 9 falou sobre enganos do tempo do fim, e o verso de memorização foi Apocalipse 12, versículo 9, que diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha, desde o Éden, o inimigo de Deus, Satanás, a antiga serpente, começou se disfarçando de uma serpente, se utilizando de artifício contra Eva, e ali enganou o primeiro casal que Deus colocou no Éden, Adão e Eva. Da mesma forma que ele enganou Adão e Eva, nossos primeiros pais, ele vai fazer também com muita astúcia para enganar também os próprios escolhidos de Deus. E foi isso que a gente estudou na semana. Examinamos alguns enganos mais eficazes do diabo e também características do que a gente pode fazer para não cair nesses enganos. E o principal engano também é dizer que ele não existe. É verdade. Então muitas pessoas acreditam que o mal é algo criado
pelo ser humano para confortar você das tristezas que acontecem em sua vida, na vida da sua família. Então, um dos principais enganos é dizer assim, ele não existe, mas a Bíblia Sagrada fala que ele existe sim. Ele era um anjo de luz, foi expulso do céu porque se rebelou contra Deus. Foi ali feito uma serpente enganando Adão e Eva. Depois Apocalipse fala que ele é um dragão que persegue a igreja e persegue o seu povo. Um dos grandes dois erros que Ellen White cita, primeiro, a imortalidade da alma, onde diz que a alma não morre, é a alma imortal. Lembra que Deus falou lá no Éden, disse que toda alma que pecar, essa morrerá. E o diabo, ele vem com essa astúcia, dizer que a alma, ela não morre. Você morreu, você vai direto para o céu, ou você vai direto para o inferno, ou você vai ficar vagando. A imortalidade da alma não existe de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque se existisse, não era necessário Cristo vir mais, porque a alma já tinha ido para o céu. Então, se o homem não morresse, não era necessário mais haver ressurreição, porque a alma já estava no céu ou já estava no inferno. Então, tudo isso contradiz com o que Deus prega em sua palavra. Outro grande engano é sobre o sábado. Satanás usou homens aqui na terra para pisar na lei de Deus e transferir o dia da adoração para um dia falso, no caso, o dia de domingo. Então, se eu acredito que o sábado não existe, não é o dia da adoração, eu vou tirar tudo aquilo que Deus fez lá no Éden, que quando Deus criou todo o universo, no sétimo dia ele abençoou, descansou e santificou. O Éden foi um grande exemplo que Deus, quando criou todo mundo, em 6 dias, o sétimo ele descansou. Depois Deus deu os 10 mandamentos, inclusive o sábado, para Moisés, lá no Monte Sinai. E ele fala, lembra-te. Então, o sábado já existia. E o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor e é o mandamento de Deus que é válido até hoje. E aprendemos também sobre a falsa trindade, onde vai aprender sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o dragão que dá poder para essas bestas. Então, que a gente possa ficar esperto contra esses enganos que Satanás faz. E lembre-se que ele é muito astuto, porque ele é criado há muito tempo atrás, há milhares e milhares de anos. Então ele conhece muito bem a mim e a você. Como eu posso vencer? É me apegar com Deus, é eu estudar a Bíblia Sagrada, pois nela está toda a verdade que você precisa para ser salvo. Um forte abraço para você. Se você gostou desse Minuto da Lição, por favor, compartilhe com seus amigos, curte esse vídeo e também se inscreve no nosso canal. Deus te abençoe, um bom sábado para todos vocês. Nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir. Tchau, pessoal!